A paz do Senhor, meu querido irmão, a paz do Senhor, minha querida irmã. Que alegria mais uma vez poder ter a honra de entrar no seu lar para nós estudarmos a palavra de Deus. Aqui quem vos fala é o evangelista Joel Ramos e hoje nós estudaremos os versículos 15 a 22 do capítulo de número 17 de 2 Samuel. Queridos, no último áudio nós estudamos o conselho de Aitofel e o conselho de Husai. E depois que Husai ele dá o seu conselho, ele vai até Zadok e Abiatar, os sacerdotes, e ele diz: olha, Aitofel aconselhou Absalão que reunisse 12.000 soldados e eles fossem atrás para matar o rei, porque o povo ia voltar em paz. Mas eu aconselhei diferente. Eu aconselhei que era melhor esperar, era melhor reunir um grande exército, porque Davi e os seus homens são muito fortes, mesmo cansados. E a gente percebe no decorrer do texto, mais precisamente no versículo 16, que Husai ele dá esse conselho justamente para ganhar um pouquinho mais de tempo para que Davi fugisse. No versículo 16 a gente tem: agora, pois, enviai apressadamente e avisai a Davi, dizendo: não passes essa noite na campina do deserto. Logo também passa ao outro lado, para que o rei e todo o povo que com ele está não seja devorado. Não seja devorado. Então, a gente percebe aqui que Husai ele conta imediatamente a Zadok e Abiatar o conselho que Aitofel tinha dado sobre a perseguição a Davi. E, ao saberem disso, eles enviam seus filhos Jonatas e Aimás em Rogel, que ficava ao sul de Jerusalém, para entregar uma mensagem de que Davi deveria apressar a sua fuga. E é muito interessante que esses jovens, infelizmente, eles são localizados no momento da sua missão. Porque o texto diz que, versículo 17, estavam, pois, Jonatas e Aimás junto à fonte de Rogel, e foi uma criada e lhe disse, e eles foram e disseram ao rei Davi, porque não podiam ser vistos entrar na cidade. Mas viu-os, todavia, um moço, e avisou a Absalão. Porém, ambos logo partiram apressadamente e entraram em casa de um homem em Baurim, o qual tinha um poço no seu pátio, e ali dentro desceram. Então, alguém vê esses jovens em sua missão de informar a Davi tudo o que estava acontecendo ali na capital, e a missão é denunciada a Absalão. E a gente percebe o seguinte, que essa missão, ela só não é frustrada por causa de uma mulher que resolve ajudar esses moços. No versículo 19, tomou a mulher a tampa e a estendeu sobre a boca do poço, e espalhou o grão descascado sobre ela, e assim nada soube. Chegando, pois, os servos de Absalão à mulher, àquela casa, disseram: onde estão Aimás e Jonatas? E a mulher lhes disse: já passaram o val das águas. E havendo-os buscado e não achando, voltaram para Jerusalém. E aí, eles conseguem, dada a ajuda dessa mulher, concluir a sua missão. Eles conseguem escapar, se escondendo nesse poço. E aí, quando eles escapam, eles vão até Davi, que já estava próximo ao Rio Jordão. Eles contam tudo o que acontece, e Davi e os seus seguidores, eles se apressam e eles cruzam o rio para se refugiar ali em Manaim. E é muito interessante porque Aimás e Jonatas, quando eles saem do poço, eles anunciam a Davi exatamente o que aconteceu. Eles dizem no versículo 20, olha, vai depressa, passa as águas, porque assim aconselhou contra vós Aitofel.
E aí, eles saem em disparada e passam o Jordão. Passam o Jordão. E a palavra diz no versículo 22, e já pela luz da manhã, nem ainda faltava um só que não tivesse passado o Jordão. E aí, meu irmão, Aitofel percebe que Absalão não tinha seguido o seu conselho. E o que ele faz? Ele arruma o seu jumento, vai para casa. Lá na sua cidade, ele coloca a casa em ordem e ele se enforca. No versículo 23 a gente vê isso. E por que Aitofel faz isso? Aitofel faz isso porque Aitofel era um homem extremamente inteligente, um homem que sabia o que aconteceria com ele. Aitofel sabia que toda aquela estratégia de Husai traria a vitória a Davi. E quando Davi retornasse, por causa de sua traição, possivelmente Aitofel seria punido com a morte, porque ele tinha traído o rei. Ele tinha traído o rei. Então, Aitofel resolve se matar, já sabendo que Davi venceria essa guerra, porque Absalão iria seguir o conselho de Husai. O conselho de Husai. E sabe, meu irmão, isso mostra algumas coisas muito interessantes para a gente. Por mais que a gente tenha habilidade, por mais que a gente tenha capacidade, a gente não trabalha sozinho, a gente não faz tudo sozinho. A gente precisa ter relacionamento com pessoas, a gente precisa entender a importância do nosso irmão para nós. Olha só, do versículo 1 ao 14 a gente percebeu que Davi ele tinha um amigo que estava infiltrado ali do lado de Absalão. E aí agora do versículo 15 ao 22 a gente percebe que Davi tinha informantes que estavam ao seu lado, ou seja, Deus usou pessoas. Deus usou pessoas para abençoar a vida de Davi. Deus usou pessoas para dar o escape a Davi. Sabe, Davi, ele sempre foi um homem que teve a capacidade de ter relacionamentos com outras pessoas. Não à toa, em muitos momentos, num grande lapso temporal, Davi ele era muito querido por Saul, por causa da sua capacidade de desenvolver relacionamentos, de entender que ele precisava do seu próximo. Davi ele entendia isso. E é muito interessante porque nesse texto a gente percebe que Deus ele usa pessoas para abençoar a vida de Davi. E não só usa essas pessoas, mas também dá escape a essas pessoas. Deus deu escape a Jonatas e a Aimás para que eles pudessem conseguir chegar até Davi e contar para Davi o que estava acontecendo. E então a resposta do nosso último áudio é respondida. Absalão resolve seguir não o conselho de Aitofel, ele segue o conselho do amigo do peito ali de Davi, mesmo não sabendo, que Husai estava ao lado de Davi, ele resolve seguir aquele conselho. E aí a gente vai perceber que no decorrer de toda a história, Deus estava guiando toda a situação para dar o escape a Davi. Mas isso a gente vai ver no nosso próximo áudio. Mas antes a gente ainda precisa concluir o capítulo de número 17, não é mesmo? Então amanhã eu aguardo você para que nós possamos tratar da conclusão do capítulo de número 17, que vai começar justamente no versículo de número 24. Eu espero você amanhã então para a conclusão deste lindo capítulo. Que Deus te abençoe e até amanhã.